Só tem que falar pelo microfone, tá bom? Ok. Tá todo mundo enxergando direitinho o slide com tela cheia e a minha câmera do lado? Sim. Beleza, então. Então, pessoal, para você que está assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo. Hoje a gente vai encerrar o conteúdo de evolução dos vegetais falando sobre adaptações estruturais dos angiospermas. Os angiospermas, caso você não se lembre, são aquelas plantas que possuem flores e frutos, né? E aí elas vão ser também chamadas de vegetais superiores, junto com os gimnospermas. Então a gente vai ver aqui algumas adaptações que estas estruturas sofreram neste grupo de plantas. Então vamos lá. Primeira estrutura que a gente vai analisar aqui são as raízes, tá? As raízes, elas têm uma função muito importante, que é fixar o vegetal no solo e absorver água e minerais, para que esse vegetal possa conseguir realizar suas atividades metabólicas, né? No caso, ele vai fazer a fotossíntese utilizando a água e os minerais para gerar o alimento e depois de gerar o seu próprio alimento, ele vai fazer a respiração celular, que é gastar o alimento que ele conseguiu produzir. Beleza? Então, nas raízes, a gente tem que a maioria das raízes, a maior parte dos tipos de raízes, elas são subterrâneas, ou seja, elas ficam enterradas lá dentro do solo. Mas algumas raízes, elas podem ficar do lado de fora do solo. E a gente vai ver mais na frente alguns exemplos de raízes que têm esse tipo de comportamento. Então, de forma básica, nós temos dois tipos de raízes nos angiospermas, tá? A gente vai ter as raízes fasciculadas, que também podem ser chamadas de raiz em cabeleira, e a raiz axial, que também é chamada de raiz pivotante. Então, a raiz fasciculada em cabeleira, ela é bem fácil de visualizar, né? É só você ver isso aqui, ó. Parece um monte de cabelozinho espichado, né? Para os lados. Essa aqui é a raiz fasciculada. Ela tem várias raizinhas fininhas em formato de cabelo, tá? E a raiz axial é uma raiz, ó, que tem uma raiz central bem grande e bem maior do que as outras raizinhas. E a gente vai ter essas raizinhas, esses pelinhos que saem aqui dos lados, né? Que servem para auxiliar esta raiz principal a absorver água e sais minerais, beleza? Então a gente tem dois tipos básicos de raízes dentro dos angiospermas: a raiz fasciculada e a raiz axial. Mas, de acordo com o ambiente, pessoal, tem alguém tentando entrar, eu vou ter que sair aqui, tá? Mas dependendo do ambiente em que este organismo vive, aí a gente vai ter algumas adaptações, algumas modificações que essas raízes vão sofrer para se adequar melhor àquele ambiente, tá? Então, a gente vai ter alguns tipos de raízes diferenciadas. A gente vai ter as raízes que são chamadas de tuberosas. As raízes tuberosas, elas são raízes que apresentam reservatório de amido. O amido é um tipo de reserva energética, né? Então, ela guarda dentro de si uma grande quantidade de amido. Um exemplo de raiz tuberosa, a gente tem a cenoura, né? A cenoura é um tipo de raiz, ela é subterrânea e ela guarda dentro de si uma grande quantidade de amido, né? Então, a gente tem aí um tipo de raiz chamada de tuberosa. Outro tipo de raiz, a gente chama de raiz adventícia. Essas raízes aqui, elas auxiliam na sustentação do vegetal, tá? Todas as raízes auxiliam na sustentação do vegetal de alguma forma, mas essa daqui é diferente por quê? Imagina que o vegetal, ele é bem fino, tá bom? O vegetal, ele é fininho assim. Então, com o crescimento dele, vai chegar um momento em que ele vai ficar difícil dele se manter em pé, né? Aí o que acontece? A planta desenvolve algumas raízes aqui na lateral do caule, tá? Para ajudar essa planta a se fixar aqui no solo, tá? Às vezes a raiz pode sair até mais daqui de cima, ó. Um pouquinho mais aqui de cima, assim, ó. E aí ela ajuda essa planta a se ancorar no solo.
tá bom? Então, por isso que são chamadas de raízes adventícias. Elas auxiliam na ancoragem desse vegetal aí no solo. Normalmente, isso aí ocorre em plantas que têm esse tipo de raiz aqui, ó, que tem o tipo de raiz axial. Aliás, o tipo de raiz fasciculada, tá? Então, como ela é bem espalhada, não tem uma base muito forte, uma raiz muito forte no meio, ela vai ter que criar outras raízes para fixar melhor no solo, tá bom? E aí a gente tem outras raízes também que fazem esse basicamente o mesmo trabalho. As raízes tabulares são raízes que têm esse formato aqui, ó. É como se fosse uma grande tábua que vai segurar, ó. Ah, tá vendo aqui do lado, ó? Ela vai dar uma ancoragem maior. Este tipo de raiz tabular tem a mesma função dessa raiz adventícia, mas ela ocorre muito mais em vegetais de grande porte, né? Vegetais maiores. Se você procurar aí no Google, colocar ó, raízes tabulares, você vai encontrar, inclusive, árvores que têm um tamanho gigantesco, né? Árvores muito, muito grandes mesmo. E essas árvores aí, por ter esse tamanho bem grande, esse tamanho exagerado aí, é que vão possuir essas raízes tabulares para ajudar na sustentação. E a gente também vai ter as raízes do tipo respiratória. Pessoal, esse tipo de raiz aqui é um exemplo de raízes que não são 100% subterrâneas. Por quê? Essas raízes são adaptadas para locais onde tem uma grande quantidade de água, tá? Em locais onde vai ficar alagado. Um exemplo desses ambientes aqui, ó, é o mangue, tá? Se você já foi no litoral, você já fez aquele passeio do Delta do Parnaíba, você deve ter passado pelo mangue, né? Lá no mangue você tem um monte de árvorezinhas desse tipo aqui. O que acontece? A gente vai ter uma região alagada e as raízes, ó, elas vão ficar para o lado de fora da água, né? Elas vão ficar em cima, na superfície da água. Para quê? Para que o ar possa entrar por aqui e essa plantinha aqui não morra afogada, né? Já que o ambiente é alagado, aí o ar vai entrar por essas raízes aqui, tá bom? Então elas são chamadas de raízes respiratórias. A gente tem outro tipo de raiz. Essa raiz aqui é chamada de raiz sugadora, tá? Essas raízes sugadoras aqui, elas vão se aproveitar de outras plantas. Esse tipo de raiz é bem interessante. Geralmente, ela ocorre em plantas que são parasitas, tá? Por quê? Essas plantas aqui, ó, elas não conseguem realizar fotossíntese. Como elas não conseguem realizar fotossíntese, elas vão lá e enfiam suas raízes dentro do caule de outra árvore que realiza fotossíntese e ela vai sugar a seiva dessa planta, tá? Ela vai sugar a seiva elaborada, né? Ela vai pegar a seiva já no ponto para ela só se alimentar, né? Do jeito que ela pega, ela já vai se alimentando. Algumas outras plantas parasitas elas vão pegar a parte do xilema, né? A seiva inorgânica. Elas realizam fotossíntese, mas elas não têm de onde tirar a substância inorgânica para realizar fotossíntese. Então, elas vão lá e roubam das plantas que já tem pronta, né? Então, essas plantas aqui, ó, da raiz do tipo sugadora ou austório, elas são plantas parasitas, tá bom? Plantas parasitas. Se vocês quiserem anotar aí, plantas parasitas têm este tipo de raiz aqui. Outras plantas têm a raiz do tipo estranguladora. Essas plantas aqui também normalmente são parasitas. O que é que elas fazem? A raiz dessa planta, ela começa a apertar o caule de outra planta. É como se ela estivesse dando um abraço na planta, né? Na planta maior. Ela vai lá, aperta, 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 até que ela sufoca aquela planta, né? Na verdade, ela não vai sufocar por falta de ar, né? Ela vai quebrar essa planta, ela vai tipo, apertar tanto que não vai mais a planta não vai mais conseguir realizar o fluxo, né, de seivas.
Mas este tipo de planta aqui, ela não vai sugar a seiva, né? Ela não vai sugar a seiva. Ela é uma planta parasita que ela vive naquele local lá. Ela vai viver desta planta aqui, junto com esta planta, mas ela não suga a seiva. Ela só vai matar a planta. Geralmente isso aí acontece por causa de disputa de territórios, né? Essa planta que quer disputar território com essa outra, aí ela abraça essa para matar a planta. Aí ela vai morrer porque a outra planta está sufocando ela, né? Sufocando entre aspas. Uma raiz muito interessante é a raiz do tipo cintura, tá? Essa raiz do tipo cintura vocês também vão encontrar ela com outro nome, que é enlaçante. Diferente das plantas, diferente das plantas parasitas, essa daqui também vive presa no caule de uma outra árvore, mas ela vai se prender de uma forma em que ela consiga a maior insolação, para que ela possa realizar a fotossíntese. Então, o objetivo dela não é roubar seiva, o objetivo dela é ficar numa posição mais agradável para que ela possa realizar mais fotossíntese, né? Então, ela só quer ficar mais ao sol. Isso normalmente ocorre em florestas tropicais, onde as árvores são muito grandes e fazem muita sombra ao redor das plantas, né? Então, as plantas menores, elas não conseguem tanta luz solar para elas realizarem fotossíntese. Então, elas vão lá e se fixam no caule de algumas árvores maiores para conseguir mais luz solar. Essas plantinhas aqui normalmente são orquídeas, né? E aí elas são chamadas de epífitas, porque elas vivem em cima de outras plantas. Então, chama elas de epífitas, tá? Então, a raiz dela é desse tipo aqui, ó, do tipo cintura, né? Ela se agarra ali na cintura da árvore para que ela possa realizar a fotossíntese numa posição melhor, né? Uma posição com com mais luz solar. E nós temos as raízes aquáticas, que estão presentes, obviamente, nas plantas aquáticas. Essas raízes aqui, elas são adaptadas para receber uma grande quantidade de água, né? Já que elas vivem aí no ambiente aquático. Como no ambiente aquático a gente vai ter uma dificuldade maior de fixação, essas raízes aí, elas vão ser mais longas e elas ajudam na fixação lá no fundo do substrato, né? Dependendo da profundidade do corpo d'água que ela tá, a raiz vai se esticar até chegar lá no final, até chegar lá no fundo, para que ela possa se fixar e essa planta não fique andando, né? Assim, sendo carregada pela correnteza. Então, um exemplo de plantas aquáticas que a gente tem são as vitórias régias, né? Que são aquelas plantinhas lá que, quando a gente é criança, a gente vê o desenhozinho do sapozinho em cima da vitória régia, né? Aquela plantinha assim, aí tem umas bordinhas aqui assim do lado. Acho que mais para frente eu coloquei uma foto de uma vitória régia, mas eu acho que todo mundo deve saber o que é uma vitória régia, né? Aquelas plantinhas que ficam lá flutuando em cima da água. Tem umas até que tem um formato meio parecido com um coração. Então, essas raízes aqui, elas são adaptadas para isso, né? Algumas raízes, inclusive, elas têm espaços para acumular ar dentro delas para facilitar a flutuação dessas plantas. Então, é uma adaptação aí que essas plantas têm através das raízes. Beleza? Então, a gente tem aí, esses são só um dos tipos de raízes. A gente tem aí muitos mais tipos de raízes espalhados aí pelo mundo, mas os mais importantes a gente tem nesses tipos básicos que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Então, passando para frente. A gente tem também adaptações das plantas através dos caules. Algumas plantas vão possuir caules diferentes de outras, tá? Geralmente, o caule é uma estrutura que está presente acima do solo. Então, as plantas, elas vão ter raízes subterrâneas normalmente, né? E os caules, eles vão ficar acima do solo, eles não são subterrâneos. Então, assim, os caules têm muitas funções importantes. Mas das funções dos caules, as mais importantes são condução de seiva, né? Através do caule, a gente vai conduzir a seiva inorgânica e a seiva orgânica. O caule também vai promover sustentação para esse vegetal. E alguns caules que possuem a coloração verde
também podem realizar fotossíntese. Isso acontece normalmente quando as folhas não são suficientes para realizar fotossíntese para aquele vegetal. Aí os caules vão ser adaptados para também realizar a fotossíntese. E algumas plantas também não vão possuir folhas. Como elas não possuem folhas, elas vão ter que fazer fotossíntese de uma outra forma. Então, as plantas, os caules podem ajudar a fazer a fotossíntese também. Como eu falei para vocês, os caules geralmente estão localizados acima do solo, mas a gente também pode ter alguns caules que são subterrâneos. A gente vai ver isso aí mais na frente, beleza? Professor, Então, respira. estou respirando. É porque eu quero deixar o tempo para vocês perguntarem também lá no final. Aí, se eu parar agora, vocês não vão ter muito tempo lá no final para tirar as dúvidas, entendeu? Então, vamos para algumas adaptações nos caules. Nós temos aqui dois tipos de caules bem conhecidos de vocês. A gente tem aqui os caules do tipo tronco, que normalmente são caules bem grandes, bem grossos e bem resistentes. Um exemplo do caule do tipo tronco, a gente tem aí o cajueiro, a mangueira. Todas essas são plantas que vocês conhecem comumente, né? Se você não é uma pessoa que vive 24 horas trancada dentro de um apartamento, você já deve ter visto pelo menos um pé de manga na sua vida, né? E os caules do tipo estipe, eles não possuem ramos, né, laterais, eles são o caule retinho assim, e as folhas vão ficar só lá na parte de cima. E um exemplo bem legal de plantas do tipo estipe são as palmeiras. Essa daqui, até se você vive num apartamento, você já deve ter visto. Uma palmeirinha dentro do apartamento, o pessoal coloca muito, né? Então, as palmeiras são do tipo estipe, tá? Então, é um caule que não tem ramificações laterais. O caule do tipo tronco, normalmente, ele tem ramificações laterais. E essas ramificações laterais dos troncos são devidas às gemas, tá? As gemas laterais. Nos caules do tipo estipe, a gente não tem gemas laterais. É por isso que você não vê uma palmeira com uns galhos aqui assim, saindo mais folhas daqui assim, né? Você não consegue ver isso porque não existe, porque ela não tem gemas. Essa daqui é mais comum, né? Você vê a árvore crescendo aqui assim, aí aqui do lado cresce um ramo aqui, cresce outro ramo aqui, essa árvore segue direto, enfim, cria ramos, né? Diferente do tipo stipe, que não vai criar nenhum tipo de ramo. Beleza? Então vamos andando para frente, tá? Vou tentar ir com mais calma, tá bom? Outro tipo de caule bem legal, e esse daqui eu acho que vocês também já devem ter visto, pelo menos os dois tipos que eu vou citar agora. O caule do tipo colmo é um caule onde a gente vai ter um nó, tá? A gente vai ter alguns nós. O que são esses nós? São um impedimento, né? Ele vai impedir que passe daqui. Então é assim, ó, é como se fosse assim, mais ou menos. A gente aqui tem um nó, aqui tem outro nó, e essa região aqui a gente chama de entrenó, tá bom? Nó, nó, entrenó. Nó, nó, entrenó. Beleza? Então, os colmos, eles são esse tipo de caule aqui. Geralmente, eles são caules bem finos, bem longos, né? E dois tipos que vocês provavelmente já viram. O colmo do bambu, e aí se você quebrar o bambu, você vai ver que o bambu por dentro é oco, né? Então, a gente tem aí um colmo do tipo vazio, e outro exemplo de colmo que a gente tem é a cana-de-açúcar. Quem aqui já comeu cana-de-açúcar sabe que dentro desses espaçozinhos aqui, entre esses nozinhos, é cheio de um bagaço, né? Que é muito doce, né? Que tem muito doce. Então, a gente chama a cana de colmo cheio, tá? Aqui o bambu é colmo vazio e aqui a cana é colmo cheio, tá? Como vazio, como cheio. Então, os colmos normalmente têm espaço para guardar alguma coisa. No caso do bambu, ele guarda só ar, né? No caso da cana, ela vai guardar uma quantidade de substâncias que são açucaradas. E a partir deste açúcar aí, a gente vai gerar o açúcar mesmo, né? Rapadura, alfinim, tudo que você conseguir extrair da cana-de-açúcar, inclusive cachaça, vem aqui desse local que a gente chama de entrenó do colmo, tá bom?
E a gente tem alguns caules que são chamados de caules volúveis. Esses caules volúveis aqui são caules muito finos, muito delicados, que conseguem se enrolar através de outro caule, tá? Então, ele vai começar, ó, a se dobrar aqui assim em cima deste outro caule. Então, ele utiliza outra planta para se sustentar. Então, são caules do tipo volúvel, caules bem fininhos. Por favor, não confundir caules volúveis com gavinhas, tá? As gavinhas, elas são de plantas que têm um caule diferente, pode ser, por exemplo, um caule rastejante, e elas utilizam essas estruturas aqui para se fixar melhor em uma outra, em um local. Não necessariamente em outra planta, pode ser uma gavinha se juntando ali no muro, enfim. Quem já viu um pé de maracujá, o pé de maracujá ele se enrola lá, até no pedaço de pedra, o pé de maracujá se enrola, né? Outro tipo de planta que tem gavinha são as uvas, né? A viteira, que é a planta que dá a uva, ela tem esse tipo de estrutura aqui, que a gente chama de gavinha, tá? Um dos outros tipos de caules que a gente tem, eu acredito que seja um dos últimos que a gente tem, são os caules rastejantes, tá? Caules rastejantes são caules finos, mas que não se sustentam em outros organismos. Eles são tão finos, mas tão finos que eles sabem que eles não vão resistir, segurar suspenso o fruto que eles vão dar origem. Até porque, normalmente, os frutos de plantas que têm caules rastejantes são bem grandes. Por exemplo, abóbora, melancia, são plantas que produzem frutos muito grandes. Então, um caule para sustentar uma melancia, mano, tinha que ser um senhor caule, né? Imagina aí um caule com 7 melancias grandonas assim, suspensa. Ele teria que pôr muita força, né? Então, essas melancias provavelmente iriam cair muito rapidamente antes da maturação, e aí isso ia acabar fazendo com que a planta entrasse em extinção. Como os caules aqui são rastejantes, as melancias, as abóboras, elas já vão nascer no chão, né? Então não tem perigo dela cair no chão e rachar a partir antes da hora, né? Porque ela já está no chão, então não tem como ela cair se ela já está lá. Então, os caules rastejantes, eles têm essa característica, né? Eles são bem finos, mas eles não se sustentam em outras plantas. Eles só ficam rastejando lá pelo chão, até porque os seus frutos são grandes demais para ficarem suspensos. Beleza? Então, fica aí a dica para vocês pensarem. E temos dois tipos de caules, e esses dois tipos de caules aqui são exceções, tá? Quais são as exceções? Eu falei para vocês que os caules, geralmente, eles são aéreos, né? Eles ficam acima do solo. Esses caules aqui, eles são enterrados, né? Eles são subterrâneos. Aqui a gente tem o exemplo do gengibre, quando o caule é do tipo rizoma, chama isso aqui de rizoma. Esse termo rizoma, ele vem de uma semelhança com a raiz, tá? Então, caules que são parecidos com raiz, no caso esse daqui, né, parece muito uma raiz, a gente vai chamar de rizoma. Então, o gengibre, ele vai ficar ali, ó, enterradinho, o caule vai ficar enterrado, e só vão sair as folhas, né, que são essas partes aqui, ó. Essas partes aqui são as folhas do gengibre, e aqui vai sair diversas raizezinhas desse caule aqui. Então, aqui são as raízes, aqui é o caule e aqui são as folhas. Esse caule é subterrâneo, chamado de rizoma. Outro caule que também é subterrâneo, por exemplo, é a cebola, né? A cebola tem aqui, ó, raízes. Alguém sabe dizer que tipo de raízes são essas daqui? Alguém consegue dizer que tipo de raízes são essas? Espera aí que tem alguém tentando entrar. Alguém consegue, pessoal, dizer que tipo de raiz é essa daqui? Tuberose? Não, é essa raiz aqui, ó. Raiz fasciculada, ó. Não parece uma cabeleira? Não parece um monte de cabelo? Raiz fasciculada ou em cabeleira. Aqui não é uma raiz, tá bom? Isso aqui é um caule. Que tipo de caule? Bulbo.
tá? Então, não, ele não é a raiz, ele é um bulbo, e esse bulbo aqui é um tipo Professor, de caule. Oi, então a macaxeira é o quê? macaxeira é uma raiz tuberosa, entendeu? Ó, raízes normalmente, se o caule ele não tem aqueles pelinhos adventícios aqui, ó, por exemplo, tá vendo aqui, ó, a gente não tem pelinhos para absorver nada, né? Tá vendo que não tem pelinhos aqui? Então, isso aqui normalmente é característica de caule, tá? As raízes, se você pegar uma macaxeira, por exemplo, uma macaxeira que acabou de sair, que acabaram de retirar, você não vê que tem tipo uns pelinhos nas laterais da macaxeira? Pois é, esses pelinhos aí são os pelinhos que ajudam na absorção de sais e nutrientes, beleza? Então, aí é uma diferença. Então, isso aqui não é uma raiz tuberosa, isso aqui é um bulbo, e o bulbo é um tipo de caule, beleza? Ó, uma coisa diferente aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente tem raízes que são tuberosas e a gente tem caules que são tuberculosos, não é? De tuberculose é a doença tuberculose, não. É porque ele é um tubérculo. Ele também armazena substâncias dentro dele. Só que aqui, olha a diferença, ó. Tá vendo que a batata, ela não tem os pelinhos lá, ó, os pelinhos estão aqui, né? Então, a raiz da batata, ela é diferente, ó. O tubérculo aqui, ele vai estar conectado com a raiz. Não vai estar saindo os pelinhos da raiz. Ele não puxa, ele não tem a função de puxar os sais e a água. Ele só armazena o que foi produzido. Então, essa é a diferença entre o caule tuberculoso e a raiz tuberosa. É a função que ele exerce dentro da planta. Então, aqui ele não vai servir tanto assim de sustentação, né? Ele vai servir mais para armazenar substâncias para a planta. E nós temos os caules aquáticos. Estes caules aquáticos aqui, ó, estes caules aquáticos, eles vão realizar a mesma função que eu falei para vocês, né? Que é de sustentação e fixação dentro do ambiente aquático. Esses caules aqui também podem ter, eles também podem ter ar nele, né? Para auxiliar na flutuação destes vegetais. Pessoal, só um minutinho aqui